orgulhosos, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. As pessoas amam o prazer, mais amigo do prazer do que amigo de Deus. E ele continua no versículo 5: com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te desses, afasta-te desses. Porque essas pessoas é que estão conduzindo pessoas ao abismo. Afasta-te desse tipo de pessoas, desse tipo de mestre, desse tipo de líder, arrogantes, que não tem amor pelas pessoas, apóstatas. Desses também, afaste-se desses também. Versículo 6: porque são pessoas assim que introduzem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, a quais se deixarão levar por toda espécie de desejo. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais alcançarão o conhecimento da verdade. Queridos, o Senhor fala, Mateus 22, eu amo esse versículo, 22, 29, ele fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você tem intimidade com Deus, se você tem relacionamento com Deus, você não vai se deixar ser iludido por esse tipo de pessoas que só se introduzem na sua casa para o benefício próprio. E quando ele fala que ele iludirá mulheres insensatas, eles vão, e quando ele fala, ele não está falando de pessoas, como ele está falando de pessoas de dentro da igreja, que seduzirão mulheres, que se introduzirão nas casas, com lábias, com muitas coisas. Posso dizer que fazendo até um rapa dentro da sua casa, tomando tudo que é seu, porque muitos não estão nem aí para como você vive. Muitos estão aí pelo que você pode oferecer. Muitos estão aí pelo que você pode dar. Experiência própria lá em Fortaleza. A gente tinha oração no testemunho pequeno. A gente tinha testemunho na nossa casa. E o pastor ficou de ir para dar uma mensagem na sexta-feira na nossa casa. Na nossa casa, que como vocês me conhecem há tempo, a Ana, o Anderson me conhece há bastante tempo, a irmã Rosimeire, nos conhece há bastante tempo, sabe como é a nossa vida. A nossa vida é luta, é batalhando, é conseguindo uma coisinha aqui, trabalhando o meu suor para conseguir manter a minha família abaixo do Senhor Jesus. Mas esse pastor, ele foi para fazer uma oração na nossa casa em Fortaleza. A gente já tinha oração. Mas ele, ao chegar na nossa casa, ele nos deixou lá no momento de oração. Nos deixou não, porque ele me carregou também. E foi para outra casa de outro irmão que, na verdade, posso nem dizer irmão, porque não estava indo para a igreja. Só que esse outro tinha condições financeiras e a gente não tinha. E me levou lá e falou um monte de coisa. E quando a gente saiu dessa casa, nós perdemos a oração. Quando nós chegamos na minha casa, nós morávamos em uma rua. A gente foi para outra rua, para a casa de outra pessoa, que essa pessoa tinha condições financeiras. E quando nós saímos da casa dessa pessoa, o pastor olhou para mim e disse: Nato, investe na vida desse homem. Na rua da frente, que tem um irmão que até hoje já é falecido, tinha um irmão que já foi grandemente usado por Deus na igreja, estava perecendo. Não tinha quem fosse lá dar uma palavra de conforto. Então essas pessoas, eles olham, eles pregam, eles olham, eles querem as pessoas, aquela qual tem condições de lhe oferecer algo financeiro, algo melhor. Eles não estão ali por amor à pessoa, por cuidar de pessoas. É o mal da moralidade. As pessoas não olham para outro com um olhar de piedade. Eles não olham desse jeito. Se você é uma pessoa que tem dinheiro, você é bem quisto dentro dessa igreja, as pessoas fazem tudo para não lhe maltratar, para nem levantar a voz contra você. E tem até desses pastores que dizem: olha,
de salvação está longe. Está longe de salvação. Isso para mim não é salvação. Segundo Timóteo. Deu 3, foi? Amém. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, a partir do 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 3, o Senhor fala: porquanto chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos. As pessoas gostam. As pessoas não aguentam, não suportam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Não suportam a sã doutrina. Com isso, eles mesmos, eles próprios, eles reúnem aqueles pastores a qual se agrada. Uma pessoa que tem dinheiro, ele não quer ouvir uma pregação como essa. Ele não ouve uma pregação como essa. E se ouvir, nunca mais que ele pisa numa igreja como essa, porque ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir uma pregação como essa. Sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Deixam a vontade de Deus de lado. E deixam a vontade de Deus de lado. No versículo 4, tais pessoas se recusarão da ouvindo a verdade, voltando-se para os mitos. Muitos não querem viver a verdade do Senhor. Muitos não querem dar ouvido à palavra do Senhor Jesus. Sabe qual é o evangelho? Você já sabe, mas eu vou dar um exemplo para vocês. O evangelho que as pessoas gostam de ouvir hoje. Vou dar só um exemplo, eu não faço isso. Vocês me conhecem, eu não faço isso. É só um exemplo do evangelho de hoje. Vou até ser um ator, posso falar assim. Eles fazem assim: varão, recebe a chave do teu carro, varão. Deus vai abrir as portas. Deus, se tu não abrir o mar, Deus vai te fazer caminhar sobre as águas, varão. Recebe a tua casa, recebe a tua bênção. É hoje, é hoje. É assim que eles gostam de ouvir. Mas você não vê fundamento bíblico para isso. Você não vê, queridos. Não adianta eu pregar isso para vocês se o Senhor não garante isso. Eu ouvi no grupo também o irmão Renato, muito interessante essa mensagem que ele gravou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Oh glória! E ele começa a explicar o versículo e eu achei interessante, estou até compartilhando. Serão acrescentadas bênçãos, serão acrescentadas vitórias, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Mas também serão acrescentadas umas lutazinhas para nos testar. Serão acrescentados uns empecilhos para nos provar. O Senhor, Ele cuida de tudo, Ele acrescenta tudo. Porém, nós sabemos que é Ele que está no controle. É o Senhor que está no controle de nossas vidas. Mas hoje, os homens tiraram Jesus do centro do Evangelho e colocaram pessoas. Tem muitos louvores da atualidade, muitas músicas gospel que eu não escuto. Porque essas músicas, quando nós começamos a cantar, essas músicas é só para nós, não é para Cristo. Onde o louvor é para ser para Cristo, as músicas hoje, muitas músicas é para nós. Nós começamos a cantar, a louvar, estou sentindo a presença de Deus, para nós. Jesus deixou de ser o centro para muitos e colocaram pessoas no centro. Colocaram pessoas no centro do Evangelho, deixando Jesus de lado. Triste realidade. Tudo é para nós. Tudo é para nós. Não tem mais palavra de confronto. Tudo é para nós. Muitos ainda dizem: não, queridos, não vai acontecer isso. Ou Deus está no controle. É verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Tem uma passagem bíblica muito conhecida, mas no momento eu não me lembro, sei que é muito conhecido, que o choro durará uma noite, mas a alegria
pelo amanhã. E o Senhor, Ele fala que o nosso choro durará uma noite, mas a nossa alegria vem pelo amanhã. Mas você pensa que Deus está preocupado em enxugar nossas lágrimas? Não. Deus não está preocupado em enxugar nossas lágrimas. Deus não está preocupado, vou te consolar. Deus não está preocupado com isso. Sabe qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos a chorar, 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 até nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a chorar diante dEle, até nós cair em si e ver que nós precisamos mudar. Essa é a vontade de Deus. Por que Deus vai enxugar a lágrima de um bocado de pecadores? De um bocado de pecadores que não estão nem aí para Deus, só olha para Deus no momento de abundância, no momento de tristeza, perdão, quando está em abundância, não liga nem aí para Deus, nem para a igreja vem. Por que Deus vai consolar, enxugar a lágrima de pessoas que fazem isso? Deus quer que nós venhamos a chorar. Quantas igrejas hoje pregam na volta de Jesus? Poucas. E as poucas que pregam, as poucas que pregam, algumas delas ainda desviam sobre a questão da volta de Jesus. O mundo hoje ele sofre. Não é que Deus seja ruim, não é que Deus queira castigar o povo, mas o mundo hoje ele sofre por causa do povo de Deus. É por causa do povo de Deus que é apóstata da igreja. É por esse motivo que eu não estou dizendo que todo cristão é apóstolo, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que uma grande maioria zumba da palavra de Deus. Segunda Crônica 7, o Senhor fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não está falando o povo do mundo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu olharei dos céus e sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra hoje é uma terra doente. A terra hoje está doente. Porque o povo que é para ser um povo avivado, essa terra realmente era para ser uma terra. Era para ser uma terra que o Senhor olhasse e se agradasse dessa terra. Porque muitos se dizem cristãos. Mas o Senhor, Ele olha, diz: olha, se vocês se humilharem dos seus maus caminhos e orarem a mim de todo o coração, eu olharei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Por que a terra hoje é doente? Porque o povo que se diz do Senhor, muitos desviam-se da palavra do Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele está vindo. O Senhor breve virá. E Ele vai tratar. Ele vai cuidar dessa bagunça que está no mundo. Ele vai cuidar dessa bagunça que está no meio da igreja do Senhor Jesus. No meio da igreja do Senhor Jesus. Assim como Ele fez com aquele povo que estava comercializando na casa de seu pai, que narra lá em João. Do mesmo modo, Ele vai voltar e Ele vai tratar essa bagunça. Ele vai organizar essa bagunça que está no meio gospel. Oséias 4, versículo 1. Glória. Oséias 4, a partir do versículo 1, ele fala o seguinte: ouve, pois, a palavra
Porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão e misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, de Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentiras, assassinatos, roubos, furtos, adultério, traições, transgressões, muitos além dos limites. A violência e o derramamento de sangue cresce sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto, e que todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia que ninguém ouse levantar palavra de censura, nem de repreensão contra o meu povo. Porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Que eu tenho que falar isso para vocês. Eu tenho que falar isso para vocês. Quando nós lemos do versículo 1 até o versículo 3, o Senhor está falando de uma terra, de um povo destruído, mentiroso. No versículo 4, o Senhor diz que quem é a culpa é de quem proclama a palavra de Deus. É de quem proclama a palavra de Deus, porque não tem coragem de ver uma pessoa caminhando por caminho tortuoso, não tem coragem de dizer, olha, sai desse caminho, vem para esse, porque esse caminho vai te levar à destruição. E o Senhor, Ele fala, todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura, nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdote. No versículo 5, eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por esta razão destruirei Israel, vossa mãe. Misericórdia. Versículo 6, eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhes falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não seja jamais sacerdote diante de mim, visto que vós esqueceste da Torá, a lei do teu Deus, e eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Eu não entendo por que as pessoas, os que ensinam, os que se dizem sacerdotes, não ensinam essas verdades. Eu não sei o porquê que eles não ensinam essas verdades. Se o castigo virá sobre eles, se o castigo virá sobre muitos deles. Zacarias 11. Zacarias 11, versículo 4. O Senhor fala o seguinte: assim declara, pois, Yahvé, o Senhor, o teu Elohim, de Deus: pastoreai as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradas as matam, sem ser punido, e cujos vendedores exclamam: louvado seja Yahvé, estou rico. E assim nem os próprios pastores poupam o rebanho. No versículo 6, por este motivo também não pouparei os habitantes dessa terra, afirma o Senhor. Entregarei cada pessoa na mão do teu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Versículo 7, eis que me tornarei pastor, o resgate do Senhor Jesus. Eis que me tornarei pastor das ovelhas separadas para a matança, especialmente as mais necessitadas. Oh glória! Oh glória!
Aleluia. Nós vemos nesse versículo 4 e no versículo 5, os pastores eles estão conduzindo as ovelhas aos matadores, eles estão enricando a custa da lã das ovelhas. E ainda diz: eis que eu estou rico, louvado seja Deus por isso. Ainda diz que a riqueza que o construíram foi Deus que o deu. Mas o Senhor tem uma contenda com esses pastores. E o Senhor ele nos chama. O Senhor ele nos chama a ir atrás dessas ovelhas. A ir atrás dessas ovelhas. Pior de todos, essas ovelhas que estão na casa do Pai. Essas são as ovelhas que os pastores usam para se engordarem. E são essas as ovelhas. E nós temos que, por obrigação, de resgatar essas ovelhas. É difícil. É difícil porque eles conseguem cauterizar a mente de uma forma. Esses homens, esses pastores, eles conseguem cauterizar a mente de uma forma que é um milagre para que essas pessoas sejam resgatadas novamente. Apocalipse 22, bastante conhecido. Apocalipse 22, o verso 15. O Senhor vai falar: no entanto, fora ficarão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que mantêm imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam a prática da mentira. O Senhor ele vai especificando um tipo de pessoas que vai ficar fora do reino de Deus. E ele começa: os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Irmão, mas só um pecadinho não faz mal. O pecadinho ou pecadão é pecado e conduz as pessoas ao inferno. Mas quando ele cita cães, quando nós entendemos cães, nós nos questionamos por que o Senhor ele vai falar, tratar um povo de cães. Que povos são esses que o Senhor trata como cães? Vemos isso em Isaías. Qual é o tipo de povo que o Senhor trata como cães? Isaías 56. Isaías 56, versículo 10. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães de Apocalipse, cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham e só querem dormir. Aqui o Senhor está apresentando quem são esses cães. No versículo 11 ele fala com mais clareza: são cães devoradores, insensíveis, são pastores. Olha quem é os cães de Apocalipse que o Senhor fala. São pastores. E nessa posição, e nessa condição, de todo aquele que toma conta de rebanho é pastor, eu não posso de forma alguma, eu não quero, não posso de forma alguma me encaixar no meio desses cães, porque eles não herdarão o reino dos céus. Eles não herdarão o reino dos céus. São pastores, e continua o versículo, sem compreensão, sem entendimentos, todos apenas seguem o seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Conversei com a irmã uma vez, há um ano e pouco isso.
ela me perguntou, pastor, falou assim para mim, pastor, é errado eu pegar meu dízimo e comprar um remédio e dar para outra irmã? E eu falei, não, minha filha, não é errado. Não é errado, você está ajudando. Você pode pegar o seu dízimo e ajudar pessoas. Você pode pegar o seu dízimo e comprar alimento e dar para as pessoas. Não, pastor, aí ela falou, não, pastor, é porque na minha igreja a irmã veio me falar que precisava com urgência comprar um remédio, que era 90 e poucos reais, que ela me falou. E quando ela me falou, aquilo me tocou para me dar o dízimo para ela comprar o remédio. Mas eu fiquei com medo de roubar a Deus. Aí eu peguei e liguei para o meu pastor, não, de forma alguma. Você deu o dízimo que é sagrado e arranje um cartão e compra o remédio da irmã para Deus te abençoar. Misericórdia. Por acaso Deus é interessado em dízimo? Não. Deus é interessado em dinheiro? Não. Deus é interessado que você demonstre o seu amor, a compaixão com o teu próximo. Isso é o interesse de Deus, que você demonstre a compaixão pelo seu próximo. Outra ocasião, já estou terminando, querido, só falta alguns versículos para a gente ler, mais errado. Outra ocasião, outra pessoa, questão de dízimo também. Estou falando de dízimo porque envolve pastores. E me perguntou a respeito do dízimo. Qual foi a pergunta que ele me fez? Essa pessoa tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado. E quando ele foi para uma certa denominação, na segunda semana que ele estava lá, o pastor chamou ele no escritório, conversou e calculou a renda dele. Você ganha tanto, então o seu dízimo é tanto. Então, queridos, o evangelho central de muitos é esse. Pessoas que dão lucro financeiro. Pessoas que trazem lucro financeiro. Na segunda semana, outra pessoa, estou falando de líderes, de cães. Outra pessoa, a irmã visitou 2 vezes uma congregação. O pastor chegou para ela e disse: se você quiser congregar aqui comigo, você tem que dizimar fielmente, não pode congregar. Que evangelho é esse? E são muitos que as pessoas comentam comigo sobre esse tema. Querido, se você que não dizima, vem para cá, fale comigo, vem para cá. Dizime, não, vem para cá, pode vir. Porque o Deus que opera aqui, Ele é um Deus que Ele não opera através de dinheiro, Ele opera através da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou pular algumas passagens para a gente encerrar. Eu quero que nós venhamos a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Vamos encerrar essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Apocalipse, não precisa vocês verem. Apocalipse 3, a partir do 14. O Senhor aqui nessa carta, Ele está falando a uma igreja. E essa igreja, que o Senhor vem tratando em Apocalipse 3, a partir do 14, é exatamente a igreja de Laodiceia. E o Senhor fala, não vou ler todo, vou pular alguns versículos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem quente. Antes fosse quente
ou frio. E por este motivo, porque és morno, nem és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor ele trata assim com essa igreja. E quando o Senhor ele trata dessa carta, nós vemos claramente que o Senhor está tratando com a igreja, está tratando com o seu povo. E ele fala: olha, eis que por você não ser quente nem morno, eu estou a ponto de te vomitar. O Senhor ele está falando para uma igreja a qual ele ama. Ele está repreendendo uma igreja que ele ama. Não vou estar lendo todo, mas vou continuar no 19. Ele fala no versículo 19: eu repreendo e corrijo todo quanto amo. Por isso que o Senhor nos permite pregações como essas, porque o Senhor nos ama, queridos. Eu repreendo e corrijo todo quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Arrepende-te, irmão. O Senhor ele chama um povo ao arrependimento. Ele chama uma igreja ao arrependimento. O Senhor nessa carta de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, não está tratando com o mundo, ele está tratando com a igreja. Ele está tratando com o povo dele, assim como ele está tratando hoje. Ele está tratando com o povo dele. Porque tu não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas no verso 19 ele fala: eu repreendo e corrijo todo quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te antes que seja tarde, meu irmão. Apocalipse, aí no verso 20 ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Querido, alguém está do lado de dentro, ele bate a porta para entrar? Não! Ele bate a porta porque ele está do lado de fora e ele está batendo a porta para entrar. E ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Ele não está falando para o mundo, ele está tratando com a igreja, está tratando com o seu povo. Ele está falando a este povo que honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim, está distante da minha palavra. Arrepende-te, irmão. Deixa para amanhã não. Arrepende-te hoje. Crente, eu sou vencedor. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Decido ser santo. Oh, glória. Eu decido te ser. Esse é o intuito da igreja do Senhor Jesus. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Nós temos que dar liberdade ao agir do Espírito Santo em nossa vida. Talvez você, no seu coração, irmão, eu não recebi essa mensagem. Talvez em seu coração você diga: irmão, essa mensagem não foi para mim. Mas se você sente que essa mensagem o Senhor falou com você, se você sente que nessa mensagem o Senhor falou com você, tome posse desse versículo de Apocalipse 3,19. Arrepende-te e volta à prática do teu primeiro amor. Volta à prática do teu primeiro amor. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração.
Vamos louvar um pouco, eu vou orar por vocês. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaurar os meus sonhos e meus sentimentos. Encher o vaso é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Encher o vaso é o que eu mais quero. Talvez você não tenha sentido a presença do Senhor Jesus. Talvez ultimamente você não tenha sentido mais o fluir do Espírito Santo. Sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar a minha ferida. Eu quero ser melhor. Arrepende-te, igreja, e volta atrás do que eu fiz, amor.
Senhor, nessa noite, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que não somos dignos, Pai, do Teu grande amor, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que somos tão pequenos, meu Pai, diante da Tua grandeza, Pai. Diante da Tua soberania, Pai. Diante do Teu agir, meu Pai, diante do Teu resplendor, meu Pai, nós sabemos que nós não somos nada, Pai. Diante de tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor que nos criou, o Senhor que enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. E nós tomamos posse, Senhor. Senhor, nós cremos, meu Pai, que o sangue, Pai, carmesim, meu Pai, o sangue de Jesus, meu Pai, é que nos purifica, meu Pai, de toda injustiça, Pai, de todo, Pai, de todo mal, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, Pai, restauração, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, libertação, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. Eu declaro, Pai, assim como ministro, Pai, do Teu Evangelho, Pai, eu declaro, Pai, sobre o Teu povo, Pai, libertação, Pai. Correntes quebradas, Pai, de toda cilada do mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que todo, Pai, agir do mal, Senhor, seja repreendido, Pai, anulado, Pai, expulso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, do Teu povo, Pai, do Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quebrando toda amarração, Pai, todo engano da mente, Senhor, toda falsidade, Pai, toda hipocrisia, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Torna o Teu povo, Pai, limpo, Pai, santo, Pai, puro, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem, essa oração, Pai, venha sentir desejo, Pai, venha sentir nojo, Pai, do pecado, Pai, venha sentir nojo, Pai, da imoralidade, Pai, venha sentir nojo, Pai, do entretenimento, Pai, das redes sociais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Mas que o anseio, Pai, do coração de cada um, meu Pai, venha ser somente para Ti, Senhor, porque um dia em Tua casa, Pai, um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que 1000, Senhor. Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que 1000, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento precioso, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Pai, a Tua igreja nessa noite, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a janela dos céus, ó Pai, derramando a Tua bênção, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E enche, Pai, o coração de cada um, meu Pai, com a Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar habitando, Pai, numa casa limpa, Pai, numa casa renovada, numa casa transformada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que a Tua igreja possa dizer, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, queridos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu também te peço, Pai, usar esse final de semana, Pai, essa semana que se enfia na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Protege, Pai, nossos irmãos que vieram de outros bairros, Pai. Acampa o Teu anjo, Pai, ao redor de cada irmão para o livrar, proteger. Livra o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. É assim que eu amo a Ti, meu Pai, é assim que eu Te agradeço, Pai. Crendo no Teu agir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.